Tome seu assento por alguns minutos. Eu quero ser breve, mas eu sei que há uma presença aqui. Reverencie essa presença. Reverencie essa presença. Bendito é o seu nome. 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 Aleluia. Lucas capítulo de número 24. Esta palavra é um decreto profético para a igreja de Deus essa noite. Lucas capítulo 24. Oh glória. Lucas capítulo 24. Bendito seja o seu nome. Oh glória. Verso de número 48. Lucas capítulo 24. Verso de número 48. Lucas capítulo 24. Eu não sei se vocês têm a versão que eu faço uso aí no telão, a BKJ. Se tiver, põe aqui por favor, ou NVI, ok? Lucas 24, 48. Olha o que diz o texto sagrado. Vocês são testemunhas destas coisas. Vocês são testemunhas dessas coisas. 49, por favor. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Eu envio a vocês a promessa da minha mãe? Não. Do meu tio? Não. A promessa é do meu? Alguém comigo? A promessa é do meu? Do meu Pai. Mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, ou tendo-os tirado daquele lugar e os levado para fora, até Betânia, Jesus ergueu, tendo-os levado até Betânia, as proximidades de... Alguém me ajuda? As proximidades de... Betânia, Betânia, continua aqui comigo. Jesus ergueu as mãos e os abençoou. 51. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. 52. Então eles adoraram e voltaram. Adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E alguém diga amém. Queridos, nós estamos diante de uma promessa poderosa. E eu quero usar esse texto como plataforma, como base daquilo que Deus tem a tratar conosco nesses 2 dias, a começar de hoje. E usando este texto como base, eu gostaria de compartilhar com você, em poucos minutos, sobre o que Deus pode fazer com aqueles que decidem permanecer. Eu não vim pregar esta noite para alguém que já está decidido a desistir. Até porque alguém decidido a desistir, o que eu falar aqui não vai mudar a sua decisão. Eu vim pregar para alguém que mesmo com toda a adversidade, guerra e luta que está enfrentando, não vai desistir e vai permanecer. Alguém está aqui comigo? Alguém está aqui? Diga para quem está do seu lado, informe a ele. Não que ele não tenha ouvido, mas é bom você repetir. A repetição é pedagógica. Diga para quem está do lado, diga: essa palavra é para quem está decidido permanecer. Permanecer requer decisão. Só permanecem os que decidem. E você precisa entender algumas verdades nesse texto. Elas estão claras. Não há rodeios. Tudo que eu tenho a lhes dizer aqui essa noite está muito claro, límpido, sem rodeios. Nós estamos falando do último capítulo do Evangelho de Lucas. Não apenas isto, nós estamos falando do último dia
dos 40 dias que Jesus esteve com os discípulos após a ressurreição. Depois que Jesus foi ressuscitado, por 40 dias, quantos dias? Alguém comigo, quantos dias? 40 dias. Jesus esteve com os discípulos. E é interessante isso aqui, porque os 40 dias que Jesus ficou com eles, Jesus estabeleceu, obedeceu uma agenda divina. Não foram 40 dias de passeio, não foram 40 dias de reencontros, não foram 40 dias passando pelo Bob's, pelo Mac, não foram 40 dias passeando, batendo papo, conversando fiado. Não, foram 40 dias de uma agenda intensa. Por que intensa, pastor? Porque aqueles 40 dias eram os 40 dias que estabeleciam um marco na história da igreja na face da terra. Deus trabalha com números. Oh, eu preciso de alguém aqui com essa palavra. Eu vou repetir: Deus trabalha com números. Poderia ter sido 39 dias, poderia ter sido 45 dias, mas foram 40 dias. Parece coincidência, mas não é. Durante 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado no deserto e venceu ao diabo. Moisés, parece coincidência, mas não é, viveu 3 fases de 40 anos na vida dele. Parece coincidência, mas não é. Em 6 dias, Deus cria o mundo e no 7º Ele para descansar. Parece coincidência, mas não é. Jesus disse: eu morro, mas 3 dias depois eu serei levantado. Por que Jesus não disse 4 dias depois, 2 dias depois? Ele disse 3 dias depois eu serei levantado. Eu vim liberar uma palavra nessa noite para alguém. Eu acredito que além de mim tem mais alguém para receber. Qual palavra? 40 dias é tempo suficiente para Deus causar uma revolução na história de sua casa, de sua vida e de seu ministério. Tem mais alguém além de mim que recebe essa palavra? Libera um grito de glória para o nome dele aqui. 40 dias. 40 dias. 40 dias. Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, é interessante algumas coisas que acontecem nesses 40 dias. Porque, evidentemente, eu não teria como falar sobre tudo que aconteceu nesses 40 dias, mas eu queria pontuar alguma delas. Primeiro, Jesus apareceu aos discípulos, entrando na casa em que eles estavam, com a porta fechada e com a janela fechada. Eles estavam reunidos com medo. Havia uma notícia de que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo para pregar uma falsa ressurreição. Eles estão escondidos dentro de casa, com medo. Cadê ele? Levantou ou não levantou? De repente, no 3º dia, Jesus entra dentro da casa, porta fechada. Ele não bateu na porta, ele não pede chave, ele não toca interfone, ele não avisa no WhatsApp que está chegando. A porta está bem trancada, a janela está bem trancada, mas Jesus entra no meio da sala com porta trancada e diz para eles: paz seja convosco. Eu vim liberar uma palavra para quem crer. Deus, quando quer operar, Ele opera com porta fechada. Eu vi 5 pessoas recebendo ali na minha esquerda. Vai que tem mais 2 que vão receber aqui. Vou repetir: Deus, quando quer operar, Ele não precisa de porta aberta, Ele faz milagre com porta fechada. Alguém glorifica o nome dele. O teu Deus, vamos pregar junto nós dois. Diga para quem está do lado, diga: o teu Deus trabalha com porta fechada. Aleluia. Entrou com a porta fechada.
continua comigo. Mas não foi apenas aquele dia. A Bíblia diz que depois ele voltou, porque Tomé chegou e disse assim: o que está acontecendo que vocês estão tudo assustados? Eles disseram: Tomé, Jesus esteve aqui. Você está de brincadeira? Teve. Agora Tomé, senta para escutar essa. Fala: ele entrou com a porta fechada. Você está brincando? Foi. Ninguém abriu? Ninguém abriu. Ele passou pela janela? Não passou. Passou pelo teto? Também não. Ele apareceu aqui no nosso meio. Tomé disse: é mentira, eu não acredito. Era um espírito. Tomé, não era espírito, porque ele pediu comida, tinha comida aqui e ele comeu. Oh, glória! Por que Jesus entrou com porta fechada e comeu no meio deles? Eu te respondo. Jesus passou com porta fechada como Deus e comeu no meio deles como homem, para mostrar a Satanás, e eu precisava de pelo menos 77 crentes que dessem um grito de glória agora com o que eu vou falar, para mostrar ao diabo que ele foi derrotado 2 vezes. O diabo foi derrotado no reino do Espírito e foi derrotado no reino dos homens. Alguém tem um glória para dar para ele? Aleluia! Tomé disse: eu não creio. Tomé, eu posso fazer nada. No dia seguinte, nos 40 dias, está todo mundo trancado e Tomé está lá. Jesus de novo, porta trancada, janela fechada. Jesus apresenta e vai direto a Tomé e fala: Tomé, só vim por tua causa. Está duvidando? Põe o dedo aqui na ferida do meu lado. Coloca a mão aqui nos cravos. Sou eu ou não? Bem-aventurados que não viram e creram. Agora, vamos pular aqui um pouco e vamos para o último dia dessa agenda. O capítulo 24 do Evangelho de Lucas vai retratar o último dia dos 40 dias. E é interessante porque Jesus vai com eles para as proximidades de Betânia. E é interessante isso. Você já parou para pensar que isso não foi acaso? Jesus poderia ter ido com eles para tantos lugares, Lorena, mas Jesus foi justamente para a região de Betânia. Pergunta para quem está do lado: por quê? Pergunta para uns 3: por quê? Sabe por que Jesus foi para próximo de Betânia? Eu te respondo: porque Betânia era um lugar marcado pela dor. Betânia era um lugar marcado pelo sofrimento. Da última vez que Jesus esteve em Betânia, lembra? Foi para ressuscitar a Lázaro, que já estava há 4 dias morto. Encarar Betânia era um desafio. Encarar Betânia era lembrar de quantos dias eles ficaram dizendo: Jesus, vem aqui, Lázaro está doente. Jesus, vem aqui, Lázaro está doente. Jesus não veio, e só chega 4 dias depois. Betânia era de causar pavor. Jesus disse: vamos para a região de Betânia, porque aquilo que me apavorava agora está debaixo dos meus pés. Hoje eu vim pregar para alguém aqui. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite. Você consegue segurar na mão desse guerreiro, dessa guerreira que está do seu lado, se você puder, e diga para ele e para ela: diga, se prepare. Não, eu queria estar sentado do teu lado para te ensinar como é que fala. Fala sério, fala com ele, com ela, diga, se prepare. Diga, nesses 40 dias, o que te apavorava vai para baixo dos teus pés. Alguém libera um grito de glória nessa casa hoje. Pode aplaudir bem forte o nome dele. Aleluia. Aí a Bíblia diz: Jesus vai com eles para a região de Betânia. E quando chega lá, e isso é tão lindo, pastor Bruno, pastor Lucimar, que Jesus se reúne com eles lá. Porque aquilo que não me apavora mais, que não me causa mais dor, a dor da qual já fui curado, agora eu não tenho medo dela mais. E diz o texto: Jesus entrou dentro de uma casa. Alguém comigo entrou dentro de uma? Comigo dentro de uma casa. Jesus entra dentro da casa e se assenta com eles. E é lindo o que Jesus começa a fazer nessa reunião. Por quê? Porque este era, fala comigo, este era
o último dia. Eles estavam percebendo que aquele momento era um momento de despedida. Só que há mais um detalhe. Qual, pastor? Da última vez que Jesus se despediu, ele passou 3 dias debaixo da terra. Alguém está aqui? Eu sinto Deus essa palavra. Eu vou repetir porque eu sei para quem Deus manda essa palavra aqui hoje. Tem alguém aqui, tem alguém aí me assistindo que precisa receber isso. Da última vez que Jesus se despediu, ele foi para baixo da terra e eles fugiram. E eles fugiram. E eles fugiram. Dessa vez não. Jesus aparece, se reúne e deixa claro: vai ter despedida, mas não vai ter fuga. Ou eu precisava de alguém aqui. Eu preciso de alguém aqui comigo. Vai ter despedida, mas não vai ter fuga. Me ajuda porque eu vim como profeta. Pega na mão de quem está do lado, diga: vai ter despedida. Fala com propriedade, fala: vai ter despedida, mas não tem fuga. Fala de novo: despedida sem fuga. Jesus se reúne e diz, e deixa claro: eu vim tratar com vocês a respeito dessa fuga. Porque a igreja que eu estou levantando não é uma igreja de frouxos. Não é uma, oh, glória. Não é uma igreja de um bando que foge. É uma igreja que vai sair daqui armada para colocar o diabo no lugar dele. Eu vou dizer de novo, meu Deus do céu, irmão, da próxima vez que eu voltar aqui, eu vou falar com o pastor Bruno para botar um cabo de aço para eu voar aqui dentro, porque eu estou sentindo uma presença tão forte. Lá vai. O que Jesus está dizendo é: não tem fuga, porque a igreja que eu levanto a partir desses 40 dias não vai fugir do inimigo, vai encarar. Declare isso para esse guerreiro, para essa guerreira que está do teu lado. Diga: Deus não te chamou para fugir. Isso é profecia. Fale para 3 aí perto de você, diga: Deus não te chamou para fugir. Deus não te chamou para fugir. Deus não te chamou para fugir. Sabe qual é a palavra que está na minha boca nessa noite? Essa noite é uma noite de correção de rotas. Ô Pai, eu vou falar. Essa noite é uma noite de correção de rotas. É uma noite de correção de rotas. Gente que estava correndo, gente que estava fugindo, gente que já estava lá virando a esquina. Deus está mandando um anjo dizendo: volta para cá, porque eu não te chamei para fugir. Mas está doendo, não te chamei para fugir. Mas está espinhoso, não te chamei para fugir. Mas levantou demônio, não te chamei para fugir. Mas mandaram fofoca, não te chamei para fugir. Volta! Fala para quem está do lado, fala: a igreja dos 40 dias não foge. Jesus reúne com eles e diz: eu preciso tratar isso aqui com vocês, e vai ser hoje. Então ele começa. Coloca para mim lá, por favor, novamente o texto de Lucas 24. Põe ali, por favor, a partir do verso, nós lemos o 48. Coloca o 45, por gentileza. Porque aquele dia era um dia de um tratado especial. Põe o 44, por favor. Foi isso que eu falei com vocês. Ou foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito. Olhe para mim, deixa o verso lá, por favor. O que está acontecendo nessa reunião dos 40 dias, pastor? Eles estão em questionamento.
E qual é o questionamento, pastor? Olha, volte seus olhos aqui para mim, por favor. Qual é o questionamento? O questionamento é justamente esse: por que o senhor passou por tudo isso? Que necessidade havia de passar por tudo isso? Jesus quer deixar algo muito claro para eles, e eu vim pregar isso aqui para alguém. Oh, glória. Diga para quem está do teu lado, diga: não existe glória sem dor. O problema da nossa geração é que ela quer alcançar glória sem passar pelas dores. Alguém está comigo nessa palavra? Eu não sei se você vai continuar empolgado com a palavra, mas eu não vim aqui para te empolgar, eu já passei dessa época. Pastor, eu quero glória. Pastor, eu quero honra. É impossível chegar ao caminho da honra sem atravessar o caminho das dores. Olhe para quem está do teu lado e diga: as tuas dores fazem parte do processo. Oh, meu Deus. Eles estão diante de uma incógnita, dizendo: mas não pode. Jesus diz: sim, pode. E ele responde: era necessário. Para quê? Para que se cumprisse ao meu respeito o que está escrito na lei de Moisés. Olhe para mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu passei pelo que passei, porque os que vieram milhares de anos antes de mim escreveram a minha história por ordem de meu Pai. Eu vim liberar uma palavra para alguém. Eu sinto a Deus essa palavra. Jesus disse: tinha que se cumprir. Me ajude, porque você está em 2 dias proféticos. Se você puder, segure na mão desse guerreiro, dessa guerreira que está do seu lado, e diga para ele e para ela: diga, assim diz o Senhor. Pode falar sem medo algum. Diga: assim diz o Senhor ao teu respeito. Diga: sobre tua história está escrito: há dores, há guerras, mas no final de tudo isso existe ressurreição e existe recompensa. Alguém me ajude a adorar o nome dele aqui. Vamos, alguém me ajude a adorar. Alguém me ajude a adorá-lo. Alguém me ajude a adorá-lo. Oh, eu sei que é uma guerra no teu interior, porque nós queremos um caminho mais fácil. É melhor passar pelo caminho mais fácil. Poderia ser mais tranquilo. Eu já disse aqui, muitos já sabem. Imagina em que área da minha vida eu iria imaginar que em 2013 eu cairia num buraco de elevador, seria perfurado por um cabo de vassoura que me atravessaria de um lado para o outro. Até hoje eu sinto dores no meu corpo. Alguém está entendendo? Mas também estava escrito que eu passaria 15 dias na UTI desenganado pelos médicos, mas Deus me arrancaria de lá e eu estou vivo aqui. Alguém está entendendo o que eu vim pregar aqui nessa noite? Jesus diz, vamos voltar lá, é um tratado. Jesus está numa reunião. Era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito, como está escrito na lei de Moisés. E que Jesus faz questão de dizer, olhe para mim aqui, o que ele faz questão de dizer é: não foi apenas um que disse, Moisés disse, os profetas disseram, e lá também nos salmos. Todos os detalhes. Eu vim aqui liberar essa palavra. Me ajuda por favor. Diga para quem está perto de você, vamos pregar junto nós dois. Diga: nenhum detalhe ao teu respeito ficará de fora. Diga: todos eles serão cumpridos. Todos. 45, por favor. Então lhes abriu o entendimento. Pastor, por que Jesus lhes abriu o entendimento? Abriu porque eles estão tentando encontrar uma rota de fuga. Jesus disse: não, dessa vez vocês não vão correr.
Então ele abriu o entendimento para que eles percebessem que havia um roteiro, que havia um script que deveria ser cumprido. Verso 46. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, iria padecer e ressuscitar no terceiro dia. O que Jesus está dizendo é: todo esse script que vocês viram carregava a ressurreição no final. Eu vim liberar essa palavra para alguém que está aqui ou para alguém que está me assistindo. Diga para quem está do teu lado, diga: o final dessa história não é um final de derrota. Diga: o final de tudo isso que você está vivendo é um final de ressurreição. Só que Jesus, e aqui é o caminho para o final dessa palavra, Jesus deixa algo muito claro para eles. O que é? Jesus diz: mas guardem uma coisa, antes de eu me despedir de vocês, eu vou deixar com vocês um presente. Um presente espiritual. Qual é o presente? Põe lá, por favor, verso 48, 47. 48, por favor. Não. Ou é o 47? Volta ali no 47. 49. Pronto. Põe lá o 49. Jesus diz: eu vou deixar com vocês um presente. Eu trago para vocês. Olha isso aqui, eu termino aqui agora. Eu trago para vocês uma promessa. Eu trago uma promessa. Trago uma. Comigo, alguém comigo. Trago uma promessa. Só que Jesus deixa algo muito claro. Jesus diz: a promessa, ela não é minha. Eu estou trazendo uma promessa e tem alguém que faz. E o que faz a promessa é o mesmo que garante a promessa. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Trago a promessa e trago alguém que garante a promessa. Ele diz: eu trago uma promessa que vem de meu Pai. Agora, parece que eu estou vendo todos eles ouvindo o que Jesus está dizendo. E quando eles ouvem promessa, eles entram: uau, há uma promessa, uma promessa. João, há uma promessa, há uma promessa. Pedro tem uma promessa. Tiago tem uma promessa. Bartolomeu tem uma promessa. Uau, deve ser poderoso. Jesus diz: mas há uma condição. Alguém aqui? Há uma condição para que a promessa se manifeste. E eles vão perguntar: e qual é a condição? E Jesus diz: eu trago a promessa, mas a condição é esta: fiquem na cidade. Oh Pai, o que eu vou dizer aqui talvez você não vá gostar. E eu não estou preocupado com o seu gosto, mas eu estou preocupado em transmitir o que o céu quer que você ouça. Me ajuda, me ajuda. O pastor que tanto só pede para falar com o irmão do lado, fala. A gente ficou trancado aí 4 meses, sei lá quantos meses foi dentro de casa, querendo, caçando um para falar e não podia, agora pode. Então olhe para quem está perto de você e diga: tem uma promessa. Diga: a promessa existe. Diga: a promessa é real. Diga: mas existe uma condição. Diga: inegociável, irreversível. Diga: ou aceita e vive, ou não aceita e não vive. Ele diz: eu trago a promessa é real. Quem está prometendo tem poder para cumprir. Porém, entretanto, todavia, a promessa só acontece dessa forma: permaneçam na cidade. O que Jesus está deixando claro, olhe para cá, é: a promessa vai acontecer, mas quem se arriscar a se mover do ambiente da promessa não terá poder para viver lá. Alguém está aqui comigo?
só vai manifestar e viver o cumprimento da promessa quem tiver coragem de ficar na cidade. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou terminando. Jesus está dizendo: fujões não viverão essa promessa, medrosos não viverão essa promessa. Alguém que entra em desespero e diz: chega, não dá, eu estou metendo o pé de Valadares, não dá, eu estou subindo daqui, isso aqui é o inferno, não vai viver a promessa. A promessa é para quem fica na cidade. Eu estou pregando para alguém. Eu sabia que os glórias iam diminuir, mas eu vim pregar para quem vai ficar. Eu não vim pregar para quem vai fugir. Eu não vim pregar para quem vai correr. O problema é que nós queremos ir em direção a algo que Deus ainda não preparou. Queremos ir em direção a algo que Deus ainda não autorizou. Deus me trouxe aqui para pregar para alguém, liberar uma palavra, e a palavra é essa: eu tenho coisas poderosas para fazer, mas o que eu tenho para fazer não é na tua agenda, é na minha agenda. E na minha agenda não está escrito para você sair. Na minha agenda o que está escrito agora é para você ficar. Alguém tem um aplauso forte para dar para ele? Diga para quem está do lado, diga: o que a agenda de Deus está dizendo agora é justamente isso: não sai da cidade, permaneça na cidade. E olha que coisa poderosa, e há uma data para esta permanência. Qual é a data, pastor, da permanência? A data da permanência é justamente essa: até que. Ei, hello. Até que. Não é até que você sinta um arrepio. Não é até que você sinta um poderzinho. Não é até que você sinta uma coisa. Não é até que você sinta algo que você diz: eu não sei nem explicar. Não, é até que do alto. Não, você está comigo, irmão? Até, eu preciso, desculpa avisar em cima da hora, eu preciso que alguém me arrume uma toalha. Vê se tem uma toalha por aí em algum lugar. Pega uma toalha e traz aqui para mim correndo. Eu preciso de uma toalha agora. Alguém me arruma uma toalha. Até que. Diga para quem está do seu lado, diga: até. Prega comigo, fala para quem está do lado, fala: até que. Pronto, já me arrumou aqui um pano. Obrigado, isso aqui tá bom, já serve. Olha aqui para mim, diga: até. Mais alto, você tá... Eu não sei o que está acontecendo com vocês. Vocês estão meio estranhos. Olhe para quem está do lado e diga: até que. Olha que coisa interessante. Jesus não está dizendo, pastora Lucimária, até que você receba alguma coisa, até que você sinta assim que arrepiou a ponta do pé, não o dedo da unha. Não, é até que do alto você seja revestido. Alguém está comigo? Revestir não quer dizer vestir. Eu não vim pregar para quem quer ser vestido. Eu vim pregar para quem quer ser revestido. Alguém está aqui? Alguém está aqui? Aperte a mão de uns 3 aí pertinho de você e diga: é revestido, revestido, revestido. Revestido quer dizer pôr uma roupa em cima daquela que já existe. Hello, você está comigo? Você está comigo? Pôr uma roupa em cima daquela que já tem. Pôr uma roupa em cima daquela que você já usa. Revestimento é uma capa, é uma proteção. Revestimento é um pano. Revestimento é uma cobertura que ela vem sobre ti e ela te envolve completamente. Como assim, pastor? Eu não entendi. Eu vou te ajudar. Está vendo esse pano que está aqui nas minhas mãos? Então esse pano aqui, ele é o revestimento de alguém que já está vestido, alguém que já tem uma
uma roupa. Vem cá, meu filho, me ajuda aqui, por favor. Corre aqui. Alguém que fica aqui, por favor. Alguém fica de costa para lá. Alguém que já está com uma roupa. Ele tem uma blusa branca, ele tem uma calça azul. Então eu venho com esse pano aqui e ponho sobre ele. E quando eu ponho esse pano sobre ele, eu estou dizendo: a tua roupa tá boa, tua camisa é legal, tua calça é legal, mas eu entendi que esse pano aqui, em cima da roupa que você já tem, vai te deixar mais charmoso, vai te deixar mais poderoso. Então Jesus diz assim: fique na cidade até que o poder que você carrega não será o suficiente. Eu vou trazer um poder maior e vou te vestir com esse poder maior. Alguém tem um glória para dar para ele aqui nessa casa? Revestido. Obrigado, meu filho, pode se sentar. Revestido. Mas percebe, não se ausente. Fale para quem está do lado: não se ausente da cidade. Diga: não tire o pé enquanto o revestimento não vier. A questão, sabe qual é, IPR? Eu te falo. É ter que encarar o desafio da permanência quando muitos disseram: está na hora de sair. Eita, lá vai. É quando alguém diz assim: já deu o que tinha de dar. É quando alguém diz assim: já era, não espera. E aí, para quem é da roça, vai entender o ditado: desse mato não sai mais coelho. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: fica na cidade. Mas está todo mundo indo. Você não já. Você lembra da sua mãe dizendo, com a sandália de Havaiana na mão, olhando para você, dizendo: você não vai porque você não é todo mundo. Fala para quem está do lado, diga: fica na cidade. Satanás sabe que se ele te arranca da cidade, ele te arranca do propósito. Eu vim pregar para alguém aqui. Se ele te arranca da cidade, ele te move da geografia que Deus te estabeleceu. Eu sinto Deus essa palavra. O problema de muitas pessoas é que elas não esperam a provisão na geografia. Elas saem desembestadas, desesperadas, desequilibradas, emocionalmente destruídas, olhando para tudo quanto é lado, atirando para tudo quanto é lado, sem perguntar a Deus, sem pedir direção. E quando vai ao pastor ou à pastora e pede um conselho, na verdade não quer um conselho, quer uma concordância, porque já chega com uma opinião formada. O pastor não pode nem se dar o luxo de orar, dizer: vamos ver o que Deus vai falar. Não, ele fala e no final diz: amém. Eu só vim aqui para desabafar, para dizer amém e para o Senhor colocar a mão na minha cabeça. Olha aqui para mim, Deus me trouxe aqui para dizer: está na hora de desarrumar as malas, está na hora de colocar as roupas de volta no armário. E não vem fingir que você não está entendendo, porque está, porque a palavra nessa noite tem endereço, e Deus não fala com quem não está aqui, Ele está falando com quem está aqui. Então lá vai a palavra: desarruma o que você arrumou, desfaz o que você já fez, porque Deus está dizendo: eu tenho algo para fazer, mas é na geografia que você está. Antes, eu estou sentindo Deus na palavra. Me ajuda, porque eu sinto Deus na palavra. Levante as tuas mãos e adore a Ele por pelo menos 30 segundos, vamos. Levante as suas duas mãos. Há uma presença na casa. Há uma presença na casa. Eu não vim aqui brincar de culto.
Eu disse para você, segunda-feira eu estava internado com pneumonia, e eu pensei, meu Deus, eu não vou conseguir chegar até sexta, que dirá sábado. Eu não vim aqui brincar de culto, eu sei o que eu vim fazer aqui hoje. Levante as suas duas mãos bem alto e adore por alguns segundos, vamos. Adore por alguns segundos, adore. Adore. Porque Deus está dizendo, eu tenho algo grande para fazer. Mas você não pode você não pode se mover da geografia. Eu estabeleci uma geografia. Eu estabeleci quilômetros quadrados. Eu estabeleci uma metragem. Eu estabeleci uma área. Eu estabeleci uma região. Então o diabo está dizendo, levanta e sai. Então o diabo está dizendo, levanta e vai embora. E Deus me traz aqui para dizer, não faça mais isso. Desarruma, desfaz, cancela contratos. Sim, vai custar caro, vai custar caro, porque você não pediu a direção correta. Sim, mas eu tenho uma notícia: você ganhará muito mais permanecendo na geografia que Deus mandou do que se movendo dela. Não sai da cidade. Não sai, não sai, eu estou sentindo a presença dele aqui. Não sai da cidade. Não sai da cidade. Não sai da cidade. Pegue na mão de quem está na sua esquerda, de quem está na sua direita, se você puder, se você puder. Eu estou terminando agora. Não sai da cidade. Permaneça na cidade. Permaneça na cidade. Jesus está dizendo, eu tenho uma agenda, e minha agenda é aqui. Isso é tão poderoso que o texto diz, e eles voltaram e ficaram. Voltaram. Depois que Jesus falou com eles do lado de fora, voltaram e ficaram adorando, até que se cumpriu o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar. Lucas 24 continua em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Oh glória! Atos capítulo 2 é a continuação de Lucas 24. Reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Línguas repartidas como que de fogo foram vistas sobre eles. Oh glória! No mesmo lugar não havia dois espíritos, não havia divisão, não havia rachadura. Não, há um só espírito, há um só lugar, há uma mesma geografia. Permaneça na cidade. Permaneça na cidade. Cadê a banda? Me ajude aqui. Se põe de pé do seu lugar. Permaneça na cidade. Permaneça na cidade. Permaneça na cidade. Deus me trouxe aqui para liberar essa palavra para alguém. Não sai. Satanás e seus demônios estão inventando. Satanás e seus demônios estão dizendo, sai. Sai e deixa esse homem dentro de casa. Sai e larga essa mulher dentro de casa. Sai e larga essas crianças aí. Sai, mas Deus me traz aqui com uma palavra na boca, e a palavra é essa: permanece, não sai, porque o que Deus vai fazer é dentro da cidade. O que Deus vai fazer é dentro dessa geografia. Essa geografia de dor ainda será a geografia de alegria. Essa geografia de trauma ainda será a geografia da cura. Essa geografia de problemas ainda será a geografia da solução. Permanece na cidade. É claro que muita gente vai dizer, mas que loucura. É melhor você permanecer na cidade e sair pela porta da frente do que sair da cidade pela porta dos fundos. Alguém está entendendo ou você quer que eu desenhe? Vou repetir, porque tem gente que se não repetir e não entende, então vou repetir. É melhor você permanecer na cidade e sair pela porta da frente do que sair da cidade sem a ordem divina pela porta dos fundos. O que Jesus está dizendo é: quando vocês saírem daqui, vocês não sairão para vergonha. Quando vocês saírem daqui, vocês sairão para que você e eu vivêssemos exatamente o que nós estamos vivendo hoje. Você e eu só estamos aqui hoje porque eles saíram da cidade na hora certa. Alguém está entendendo o que eu vim pregar aqui?
Alguém está entendendo o que eu vim pregar aqui hoje? Permanece na cidade. Mas vão me chamar de louco, permanece. Vão me dizer que o tempo está passando, permanece. Com quem que você fica? Você fica com o Senhor do tempo? Com aquele que governa o tempo e as estações? Ou vai ficar com os achismos da sua cabeça? Permanece na cidade. Permaneça na cidade até que... O que Deus está dizendo é: eu tenho uma saída, mas não é uma saída em vergonha. Eu tenho uma saída, mas é uma saída com honra. Alguém está entendendo o que eu vim pregar aqui hoje? Não se mova da geografia. Quando Deus disse para Elias: sai, vai para Sarepta, porque eu tenho levantado uma mulher viúva que te sustente. Quando ele chega lá, a mulher está na porta da cidade. Eu estou vendo Elias olhando, dizendo: Deus, é isso que o Senhor tem? Elias, só obedece. Só obedece. Ele fica na casa da mulher. A mulher vive milagre da multiplicação. 2 anos e 8 meses comendo bolo sem faltar, água sem faltar. No final de 2 anos e 8 meses, o filho da mulher morre. A mulher entra em parafuso, olha para ele e diz: tu veio trazer maldição para minha casa, profeta, porque agora meu menino morreu. Parece que eu estou vendo Deus olhando para Elias, dizendo: não, Elias, eu tenho honra para quem permanece. Volta lá, o garoto vai ressuscitar, Elias. Eu vim pregar aqui hoje para quem está disposto e disposta a encarar os desafios de permanecer. Se eu tiver que dar satisfação a alguém, que dê. Se eu tiver que responder a alguém, que responda. Mas eu não saio enquanto Ele não me ordenar. Pastor, eu quero essa unção para permanecer. Eu estou sendo desafiado a sair, mas eu quero poder para permanecer. Se você quer poder para permanecer, sai do teu lugar e vem no altar. Eu preciso orar por você. Vem no altar. Eu quero orar por quem quer permanecer. Quem já está decidido a chutar o balde e ir embora, nem precisa sair do lugar. Quero orar por quem quer permanecer. Vem. Eu sei que é a maior loucura. É que eu não tenho tempo agora, mas eu queria te dar esse microfone para você me contar como é que essa palavra está chegando em áreas da sua vida. Eu sei, você não precisa me contar, porque eu conheço aquele que me deu essa palavra. Sim, eu conheço aquele que me deu essa palavra. Vem no altar, eu estou te esperando. Uma presença de Deus aqui, crente. Glorifique em línguas, porque é uma presença e eu sei o que essa presença está fazendo. Ah, que coisa linda, Espírito Santo. Que coisa linda, Espírito Santo. Que coisa linda, Espírito Santo. Sim. Sim, Espírito Santo. Sim. O Senhor está realinhando áreas da sua vida. Ou você acha que você viria para uma conferência profética para que você não fosse realinhado? Ou você acha que você viria para uma conferência profética e não seria realinhado?
Tem rotas sendo corrigidas agora. Se alguém tiver os olhos ungidos pelo Espírito, eu quero pedir minha esposa, pastora Rita, por favor, venha aqui orar. Se alguém tiver os olhos ungidos pelo Espírito, vai enxergar nesta noite, vai ver que no GPS divino há uma voz dizendo: 500 metros à direita e retorne, 1 quilômetro à frente e retorne, 100 metros à frente e retorne. Oh, glória! Eu não sei se você está entendendo. Na verdade eu sei que você está entendendo, sim. Há uma presença tão forte. Permanece na cidade. Permanece na cidade até que eu te vista como você tem que ser vestida. Eu te revista como você tem que ser revestido. Até que do alto. É uma roupa que vem do alto. É um reforço que vem do alto. É um poder que não vem de homens. É uma força que não é resultado de manipulações. É um poder que não vem de mãos humanas. Meu Deus, que coisa tremenda. É um poder que não é resultado de coisas feitas, de manipulações emocionais. Não, Senhor. Poder que vai descer do alto. O que Deus está dizendo é: a partir desta autorização, você se moverá como nunca se moveu. Você andará como nunca andou. O meu Espírito te levará. É só você reler Atos capítulo 2 e você vai ver como eles se moveram a partir de Atos capítulo 2. Eles não se moveram para uma onda. Eles se moveram para uma fonte. Eles se moveram para algo tão tremendo que por causa do mover de Atos 2, você e eu estamos aqui hoje. Olha quantos milhares de anos depois. Porque quando você se move por aquilo que Deus manda, você não se move em coisas passageiras, você se move em projetos permanentes. Alguém está entendendo o que eu vim pregar aqui hoje? Eu não vim para alguém, meu Pai. Eu não vim pregar para alguém que quer se mover em projetos passageiros. Eu vim pregar para alguém que quer se mover em projetos permanentes. As coisas de Deus permanecem. Elas permanecem. Elas permanecem. Quando eles se moveram em Atos 2, o mover foi tão forte que quase 3.000 se converteram. Continuaram se movendo. Atos capítulo 5, quase 5.000 se converteram. Continuaram se movendo. Atos 8, Atos 9, veio a perseguição. Mataram Estevão. Mas quando cai Estevão, Deus levanta Paulo. E eles estão se movendo. Oh, glória! Eles estão se movendo. Eles estão se movendo. Atos capítulo 13, eles se moveram. O mover chegou em Antioquia. Antioquia era uma cidade da Síria. Antioquia era um território de resistência, de luta contra os judeus. Mas quando você se move em projetos que Deus se manda mover, Deus faz os perseguidores serem levantados ao teu favor. Alguém está entendendo o que eu vim pregar aqui nessa noite? Uma guerra no teu interior. E eu sei, há uma glória aqui dentro dessa casa. Eu estou sentindo Deus aqui nesse lugar. Eu estou todo arrepiado. Alguém adore, alguém adore. Há uma glória aqui. Há uma glória aqui dentro. Há uma glória aqui dentro. Há uma glória aqui dentro. Adore, adore, adore. Os céus estão abertos nesse lugar. Os céus estão abertos. Os céus estão abertos nesse lugar. Anjos sobem e descem. Ora em línguas agora. Eu estou terminando. Você está no ambiente profético. Você está na terra da profecia. Você está na geografia que Deus está dizendo: permanece nela. É nessa geografia
É nessa. Até que ore, pastora Rita, ore em nome de Jesus. Ó Senhor, muito obrigada pela tua palavra liberada nessa noite, Senhor. Obrigada, Senhor, porque vamos permanecer firmes, porque o Senhor não tem prazer para aqueles que retrocedem. O Senhor não tem prazer para aqueles que voltam atrás, aqueles que saem fugindo. Mas a tua palavra nos alinhou com a tua vontade nessa noite, e nós decidimos permanecer, Senhor. Vai nos trazer um revestimento do alto. Muitas das vezes está doendo, muitas das vezes nós queremos ir embora, largar tudo, mas a tua palavra hoje, Senhor, nos libera a permanecer. E o Senhor vai nos revestir de força, de autoridade para resistir mais um tempo, para resistir mais um tempo, para resistir, Senhor, com dignidade mais um tempo. Ah, Senhor, o livro de Atos no capítulo 2 vai chegar, porque quando chegar, o Senhor vai nos liberar para a obra que o Senhor tem liberado para nós. Ah, Senhor, antecipa esse livro, o capítulo 2 de Atos para nós, para que possamos viver na plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas nós decidimos nessa noite, obedecer. A vitória, a liberação na obediência. E eu quero liberar, Senhor, um mover diferenciado para aqueles que vão permanecer. Eu declaro abençoados, guardados, resistência renovada. O Senhor está dando resistência para aguentar aquilo que ainda vem, porque está acabando. E quando está acabando, parece que vai aumentando mais e mais. Mas o Senhor está liberando resistência. Levante as suas mãos para o alto. Receba resistência. Receba a resistência da parte de Deus nessa noite. Muito obrigada, Senhor, pela vida dos teus filhos. Muito obrigada pela tua palavra liberada nessa noite. E damos glórias ao teu nome. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor bem forte. Continue aplaudindo bem forte, bem forte. Isso. Se você puder, abrace pelo menos uns 3 aí perto de você e diga para ele, quando você abraçá-la, diga: receba um batismo de resistência. Um batismo de resistência.